20% do mercado de telefonia da Aruma tem? Vamos. O primeiro ganhador do dia. Não tem várias. Isso aí é pergunta de automação, né? Automação de telefone. Vamos lá. O foco aqui é falar da nossa linha 700, a linha de impressoras fiscais e não fiscais, e nós criamos um slogan, né? Essas impressoras sobram. Assim como a gente vê quando uma banda está tocando muito, fala, pô, essa banda está sobrando, um time de futebol está jogando muito, né? Como o Cruzeiro estava jogando muito até um tempo atrás aqui, esse time sobra. Como o Boa São Paulo agora ressurgiu das cinzas, está jogando muito, esse time sobra. Então essas impressoras sobram. E a gente vai mostrar por quê. Primeiro, olha, FS700, maior velocidade de impressão. Não se assustem, aqui não é um kart com um corredor quase profissional, só não é profissional porque não vive disso, sou eu, por um acaso. E não, é verdade. Tá? Então a gente fala que é a maior velocidade de impressora. A impressora é quase tão rápida quanto eu. A gente vai provar isso para vocês. Nós temos 3 versões de impressoras, tá? Uma de 150 milímetros de velocidade, como ela é 20 milímetros acima daquela atual, que é da 600, então nós não lançamos ainda. Ela está prontinha, mas estamos segurando. Então a M, que é a médium, 200 milímetros por segundo, que é algo em torno de 70 linhas por segundo. E a H, 300 milímetros por segundo, 103 linhas por segundo. É muito rápido. E não adianta o pessoal falar assim, ah, mas a velocidade do caixa na hora de passar não vai melhorar, etc, etc. Isso também é uma verdade. Mas aí, no passado, existia um tópicozinho na lei que falava assim, concomitância. Todo mundo lembra? Né? Tem que ser concomitância. Que naquela época era entendido o seguinte, eu digito o código da mercadoria ou eu escaneio a mercadoria e automaticamente o código tinha que ser impresso. Então lembra, fazia ou então pip, já imprimia. Né? Hoje com a térmica não dá mais para ouvir o barulhinho. Algumas até que não. Mas agora, depois de muita briga sobre a concomitância, aplicativos que operam com restaurantes, bares, hotéis, motéis, que é onde você tem que reservar um espaço em memória do disco rígido, lá no aplicativo, traduzindo ele como mesa, como um quarto, né, como uma parte reservada do balcão. Então você vende, aloca nesse espaço e no final, quando o cliente pede a conta, vai lá e se imprime o cupom. Então o pessoal falava, olha, não está existindo a concomitância, por isso que lançou aquela máquina para restaurante antiga, que cada registro de item era emitido uma tripa, consumia muito papel. Agora a lei diz o seguinte, concomitância, lançou o código no display, no monitor, no vídeo, aí imprime. Lançou então no monitor, ou no display, ou no vídeo, imprime. Então, a velocidade passa a fazer a diferença. Porque eu posso bufferizar essa venda, certo? Depois eu vou lá, display, vídeo, display, 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 impressora, display, impressora. Aí a velocidade faz diferença. Fora fechamento de caixa, operações de TEF, relatórios gerenciais que alguns usuários ainda emitem, né, através da impressora, né? Então ela ficou mais rápida. E aqui é para provar que a impressora é rápida mesmo, não é tanto quanto eu. Aquele cara era eu mesmo aqui, ó, ganhando um troféu de kart. A impressora, para falar a verdade, eu pilotei uma impressora dessa no dia. Vamos lá. FS700 ainda, maior capacidade de MFD. Uma coisa que tem se ouvido no mercado muito decodificando lá da informática é o famoso gigabyte compatível. Então o pessoal fala, olha, esse computador tem 3, não sei o que lá, gigabytes compatível. Aí nós fomos a fundo estudar. E é verdade, então nossa impressora de 128 megas, ela tem 1.28 GB compatível. A de 256, 2.56 GB compatível, de 512 seguindo a sequência. Por quê? Nossa taxa de compactação é muito alta, de 1 para 10. Isso foi feito em parceria e com consultoria de um órgão chamado INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Antigamente a gente não falava disso, até para não divulgar as fontes. Mas quem são esses caras? É o órgão
que é responsável por tratamento de imagens provindas, né, oriundas de satélite. Então, a imagem, quando vem de lá, ela tem que vir compactada, ela tem que vir criptografada ou encriptada, como o pessoal fala, e ela tem que chegar rápido, porque senão uma imagem, uma foto lá de cima vai demorar alguns meses para chegar aqui embaixo. Então, é um trabalho em parceria que nós fizemos com esse órgão. Por isso que ainda muitas máquinas de 64 megabytes, que a primeira versão ainda estão no mercado, mesmo depois de 4, 5 anos de operação, as de 128 ainda no mercado. Tanto que o pessoal fala, poxa, vocês não vão lançar de 1 GB? Olha, a gente até, de 1 mega, até podia, mas, aliás, de 1 GB, né? Até podia lançar, mas ela vai ficar muito cara. A pessoa fala, mas se ela tivesse o preço da de 128, então a gente preferiu não lançar agora. Mas não é questão de capacidade técnica, não. Outra coisa, é o tipo de componente usado. Você não encontra hoje componente dos quais nós usamos, e alguns fabricantes também, que você consiga colocar acima de 512. Senão você vai ter que partir para aquele componente que é categoria NAND, que é similar àquele cartuchinho de máquina fotográfica. Né? Então ele tem que ter um software para correção de dados muito grande lá dentro, porque ele não é que ele grava errado, mas tem muita perda de dados, então ele tem que ter uma captura de dados muito forte. Aí fica muito caro. Então nós não optamos por fazer isso. Outra coisa interessante, nós optamos em fazer uma máquina que trabalha com uma bobina de 133 metros. Ou seja, não basta a máquina ter espaço aqui dentro para colocar. Ela precisa que o mecanismo suporte esse peso. Hoje eu fui mostrar para um dos senhores que estavam aqui, eu fui até a balança de um colega aqui, e pesamos a bobina, ela estava com 588 gramas. 580 gramas, desculpe. Tá? Aí eu vou falar 588, ele fala, não pode ser porque a divisão é de 5 em 5. Né? Então, era 580 gramas. Tá? Então, o importante não é só ter espaço reservatório para caber uma bobina desse tamanho, mas sim o mecanismo suportar, tracionar esse peso. E o legal é o seguinte, é uma impressora 100% projetada pela Daruma, ela é 100% nacional. Então hoje nós temos todos os moldes feitos sob desenho da Daruma, mecanismo, todos os moldes com desenhos da Daruma. Então foi uma máquina projetada para a Daruma. Importamos ainda algumas coisas? Sim. Componentes, algumas cabeça de impressão, que não tem aqui ainda, né? Então a gente importa, mas a guilhotina projetada pela Daruma, então é 100% projetado. Aí fala, mas é uma impressora nova no mercado? Nós lançamos a linha DR700 há quase um ano, e é hoje a máquina da Daruma em escala de produção. Ela só não é mais vendida que a impressora fiscal, né? Mas de todas as impressoras não fiscais está sendo a mais vendida. E é o mesmo mecanismo, exatamente o mesmo mecanismo. Um projeto da Daruma e a gente não está com histórico. Quem é assistência técnica aqui, por favor? Já vendeu essa máquina DR700? Você teve, sinceramente, teve algum retorno de... Então é uma máquina que a gente está fazendo pesquisa, e estavam até preocupados se o pessoal estava pirateando peça, mas a gente não está tendo retorno, principalmente nesse primeiro ano. O que, para as assistências técnicas, muitas vezes eu sei que é ruim, mas para o fabricante é muito bom, porque eu sempre insisto em falar em orelhões, que a Daruma aqui, ela fabrica orelhões. Aliás, aquela pergunta que eu faço todo ano, o ano passado eu fiz essa pergunta aqui. Quem estava ano passado aqui? Vai saber responder. Por normas internacionais, por quanto tempo um orelhão tem que durar no mercado? Não lembro, chegou perto. Um de cada vez, vamos lá? Quanto? Não, está baixo, está abaixo. 20, está um pouco abaixo. 10 anos está muito abaixo. Quem falou? Leva lá. Você não estava na palestra no passado, né? Eu não lembro do teu rosto. O homem acertou na primeira. O homem ligado. Então, quando nós produzimos um equipamento, a gente produz ele em ambiente industrial
e para ambiente industrial.